Olá pessoas, bem-vindos e bem-vindas ao Vives. Eu sou a Vivi Maurei e nesse podcast compartilho algumas reflexões sobre livros, filmes e séries, cultura pop, tudo que não consigo colocar no Substack. Além de falar um pouco sobre a vida como imigrante brasileira vivendo em Portugal. Na volta da viagem a Praga, ainda no aeroporto, eu li um livro inteiro de uma só vez, enquanto eu esperava o embarque. Consentimento, de Vanessa Springora, talvez se fale assim, que foi publicado em 2020. O livro conta a história dela quando, aos 14 anos, começou um relacionamento com um escritor francês famoso da época que tinha 50, Gabriel Matzneff. Durante anos, ele publicou diários e cadernos onde a expunha, sem o consentimento dela, romantizando aquela relação. E a história dela ficou conhecida e até celebrada em muitos meios literários parisienses. 30 anos depois, ela decide fazer o movimento inverso, escrever a sua própria versão da história. Então não é apenas um testemunho íntimo, é também um acerto de contas literário e político, não no sentido simplista aqui, que eu tô falando, mas no sentido de recuperar a narrativa que lhe foi roubada. E depois da publicação, esse Matzneff perdeu condecorações, apoios institucionais, o debate sobre consentimento e abuso de menores ganhou todo um novo fôlego na França. E independente do cara ser pedófilo e ter de fato abusado criminalmente de muitos adolescentes, não só essa autora, o que mais me interessou nesse livro não foi apenas a discussão sobre abuso, que é muito válida, mas as camadas do consentimento. Consentimento do relacionamento, consentimento no sexo, consentimento na exposição pública. A autora joga uma luz numa pergunta que é muito difícil de responder, que é até que ponto a literatura pode permitir esse tipo de coisa? Existe um limite ético quando a vida real vira livro? E quem decide esse limite? Quem pode expor quem? Existe alguém totalmente certo ou totalmente errado? E o que é, afinal, consentir? E até que ponto a subjetividade dessa palavra absolve alguém? E há um ponto que me deixou reflexiva, que ao decidir expor a versão dela, e ao expô-lo também, ela, de certo modo, prova do próprio veneno, porque faz algo semelhante ao que ele fez com ela. Transforma o outro em matéria literária sem o seu consentimento. Eu não estou dizendo que ela está errada de jeito nenhum, tá? Eu acho que é tipo usar a mesma ferramenta cortante para fins diferentes, cortar uma carne ou matar alguém. E o mais interessante é que ela própria coloca essa questão na obra, quando ela fala dos cadernos dele, onde tantas adolescentes foram expostas como personagens de uma narrativa que não podiam controlar. E através de uma história em formato de ficção, fica ainda mais fácil para as pessoas identificarem o conceito de consentimento quando há uma diferença muito grande de idade, por exemplo, entre as pessoas envolvidas, quando há diferenças de poder intelectual e simbólico, quando há também um romantismo ou um fascínio cultural, no caso dele sendo um escritor famoso, consagrado, e quando é sobre uma adolescente em formação e seduzida por validação, reconhecimento, inseguranças, enfim. Formalmente, ela pode ter dito sim ao relacionamento, mas dá pra ver que ela é uma presa. O que significa consentir quando ainda não se tem maturidade psíquica para compreender as implicações do que se vive? A autora mostra como o discurso da liberdade sexual dos anos 70 e 80 foi distorcido e usado para tentarem normalizar essas relações profundamente desequilibradas. E o consentimento aqui, gente, não é uma palavra simples, é um campo bloody minado. É tipo que a gente vive hoje com palavras tipo feminismo, machismo e empoderamento. A coisa já foi tão distorcida por quem controla a narrativa de que a gente já perdeu quase todos esses significados. Mas o que eu falei de provado mesmo veneno, que é na verdade aqui uma sofisticação, da minha parte, eu não quero que fique mal explicado, porque é bem provocador o que eu disse, eu sei, eu vou tentar explicar melhor. A autora acusa o Matzneff de a ter exposto nos seus diários usando a vida dela como matéria-prima sem proteção. Ok, mas depois ela vai e escreve um livro onde também o expõe. E meu ponto aqui, mais uma vez, não é certo ou errado, porque se eu tiver que opinar, eu vou dizer que ela está certa. O meu ponto é sobre as camadas sobre consentimento nesse livro e o poder da literatura. Enquanto ele a usou, e tantos outros adolescentes, como objeto na escrita, romantizando a relação, criando pornografia, enfim, ela analisa a mesma relação como uma violência, um abuso,
que é o que foi. E até que ponto a literatura legitima expor o outro, independente das circunstâncias, ainda que ela esteja certa. A literatura sempre viveu de transformar o real em narrativa, né? Autoficção, diários, memórias, todos nós já pisamos ou ultrapassamos essa linha. Nós falamos de amores roubados, amores perdidos, traição, beijos de verão. Eu acho que a questão aqui é menos se pode ou não falar sobre, e mais a respeito de quem detém o poder no momento da exposição. A reparação, a exploração é o quê? O texto reforça a violência ou desmonta a violência? Será que isso basta para justificar? E no caso dessa autora, há uma inversão, né? Ela retoma a narrativa que lhe foi roubada, que lhe foi confiscada, deturpada. O gesto é menos vingança e muito mais uma reconquista da autoria. Dá-lhe Vanessa, né? Mas a ambiguidade permanece. E eu não fico satisfeita, não tem resposta, né? E talvez seja por isso que eu tenha sido tão envolvida pelo livro. Ele não tem uma moral absoluta, ainda que ela consiga desmascarar, desbancar, né, esse cara pedófilo. O livro me deixou desconfortável, mas eu acho que foi num bom sentido. E tudo porque agora eu tô pensando o que diabos a literatura permite ou deveria ou não permitir, e se eu já provei desse veneno. E seja como for, a literatura não garante a ninguém imunidade ética. Eu acho que a gente precisa estar sempre disposto a se perguntar se a arte está acima da lei. E o consentimento aqui não é apenas sobre sexo, como eu já falei, é sobre quem controla a narrativa. E para quem escreve histórias e se inspira em pessoas reais ao criar personagens, que é o meu caso, essa pergunta é Projeto Manhattan, sabe? É complicado, não é fácil de responder. Então eu tô aqui, desde o momento que eu terminei esse livro, quando eu voltei de viagem, refletindo sobre o que eu já expus, o que eu não exponho, o que eu acho que não faz sentido expor, ou que eu justifico para mim mesma que é válido expor. E essas perguntas todas, eu acho que a gente tem que se fazer ao criar qualquer tipo de arte. E na literatura, que é uma exposição ainda mais profunda, porque a gente lida com palavras, mais do que nunca, a gente deve se perguntar se isso fere ou desrespeita, desprotege alguém. Até o próximo episódio.